Já percebeu como as histórias infantis antigas são sempre perturbadoras? Se a gente parar pra pensar, João e Maria falam abertamente de canibalismo, assassinato infantil e bruxaria. Sério, é muito bizarro. E isso traz uma pergunta: por que esses temas já apareciam em histórias pra crianças? Você talvez já até tenha crescido ouvindo essa história aparentemente inocente. Dois irmãos abandonados pelos pais na floresta que acabam se deparando com uma casa feita de doces, que era habitada por nada mais nada menos que uma bruxa malvada que queria devorá-los. Parece um pouco bizarro pensar que algo assim fosse considerado uma história infantil, né? Mas e se eu te disser que essa história não só é baseada em eventos reais, mas também carrega um contexto histórico perturbador e violento? Para entender isso melhor, primeiro precisamos falar sobre quem foram os responsáveis por preservar essa história: os irmãos Grimm. Jacob e Wilhelm Grimm eram dois acadêmicos alemães que viveram durante o século XIX. Nessa época, a Alemanha estava passando por um período bem complicado. Para resumir a história, Napoleão tinha invadido o território alemão e fragmentado o país em vários estados menores. Os irmãos Grimm perceberam que com essa fragmentação, a cultura alemã corria um sério risco de se perder para sempre. E é por isso que eles começaram a coletar e registrar histórias folclóricas com o objetivo de preservar a identidade cultural alemã. É importante dar esse contexto para você entender que originalmente esses contos que eles registravam não eram destinados para crianças, mas sim para outros acadêmicos. E é por isso que eles não hesitaram em registrar histórias com temas pesados e perturbadores, seja violência extrema, abandono ou até canibalismo. E foi justamente nesse contexto que João e Maria foi registrado. A história original dos Grimm, que talvez você não conheça, começa assim. Em uma época de grande fome na Alemanha, uma família composta por um lenhador, sua esposa e dois filhos, João e Maria, estavam enfrentando dificuldades extremas. Sem ter comida suficiente para todos, a mãe convenceu o pai a abandonar as crianças na floresta para que eles morressem lá. Ela acreditava que essa morte seria ainda menos cruel do que a lenta agonia da fome. Entretanto, João havia escutado a conversa dos pais e decidiu agir. No dia seguinte, enquanto as crianças eram levadas pelos pais até o meio da floresta, o João foi deixando cair pedrinhas pelo caminho, criando um rastro para que eles pudessem voltar. E naquela mesma noite, depois de serem abandonados na floresta, os irmãos seguiram o rastro e retornavam para casa, para a alegria do pai e a raiva da mãe. Porém, a fome continuou e eles foram abandonados novamente, mas dessa vez ele usou migalhas de pão como rastro, que acabaram sendo comidas por pássaros, o que deixou os irmãos perdidos e sem ter como voltar. Depois de dias vagando famintos pela floresta, os dois encontraram uma casa feita de pão, doces e bolo. Desesperados e com fome, eles começaram a devorar a casa, até que uma velha senhora aparece e os convida para entrar. Ela oferece doces, comida e um lugar para dormir, mas logo revela suas verdadeiras intenções. Ela é uma bruxa, que atrai crianças para engordá-las e devorá-las. O João é preso numa jaula e a Maria é forçada a alimentá-lo para que ele engorde rapidamente. Certo dia, quando a bruxa decidiu que o João já estava pronto para ser cozinhado, a Maria fingiu que não sabia como verificava se o forno estava quente o suficiente. E quando a bruxa foi mostrar, a Maria empurrou a velha para dentro e fechou a porta, queimando-a viva. Os irmãos roubaram os tesouros da bruxa e conseguiram voltar para casa. Chegando lá, eles descobrem que a sua mãe havia morrido e acabam vivendo felizes com o pai graças às riquezas que trouxeram. A parte mais chocante é que essa história perturbadora está profundamente enraizada na realidade histórica da época em que ela foi criada. Na Europa do século XIV, especialmente entre os anos 1315 e 1317, aconteceu a chamada Grande Fome. Uma mudança climática repentina provocou um período de muito frio e chuva, que acabou destruindo as plantações por toda a Europa. Com a agricultura devastada, milhões de pessoas morreram de fome, e famílias inteiras enfrentaram escolhas desesperadoras para sobreviver. Historiadores já afirmam que durante essa crise, o abandono de crianças se tornou algo comum e não só isso, como se tornou socialmente aceito. As famílias já acreditavam que abandonar os filhos poderia lhes dar uma chance mesmo que mínima de sobrevivência, ou pelo menos uma morte menos sofrida, longe da fome. Infelizmente, casos ainda mais sombrios também foram registrados: o canibalismo. Registros históricos revelam que famílias desesperadas chegaram ao ponto de sacrificar um membro da família para salvar os outros, e com as crianças muitas vezes sendo as vítimas.
Mas deixando esse assunto pesado de lado um pouco, só a fome não explica a presença da bruxa na história. Na verdade, a figura da bruxa também carrega um contexto histórico perturbador. A Alemanha medieval acabou sendo o palco de uma das mais brutais caças às bruxas já registradas. Entre os séculos XV e XVII, milhares de pessoas foram executadas sob acusações de bruxaria, muitas delas sendo mulheres idosas, pobres e isoladas da sociedade. Basicamente, bastava alguém ser acusado para que fosse torturado até confessar crimes que a pessoa nem cometeu, e depois de confessar, eram executados em fogueiras públicas. Essas caças às bruxas eram alimentadas pela superstição, mas também tinham motivações políticas. Governantes e a igreja estavam enfrentando crises sociais e econômicas, e acabaram vendo nessas mulheres indefesas bodes expiatórios perfeitos para justificar suas falhas e manter o controle da população. É estimado que só na Alemanha, mais de 3.000 pessoas foram executadas dessa maneira brutal. Por isso, a bruxa que João e Maria enfrentam simboliza não só um medo infantil, mas também reflete o terror real vivido pelas pessoas na época. Ela é a personificação da fome, da morte e da injustiça que assolava a Europa medieval. E no fim das contas, João e Maria não é só uma história infantil assustadora, é um retrato sombrio, porém realista, de um dos períodos mais difíceis da história humana. Ao longo do tempo, elementos semelhantes a esses já apareceram em várias outras histórias pela Europa, o que demonstra como esses eventos reais deixaram cicatrizes profundas na memória coletiva e no folclore do lugar. Mesmo que João e Maria não tenham existido de verdade, as circunstâncias desesperadoras e sombrias que inspiraram a sua história são bem reais. E talvez isso torne o conto ainda mais assustador, não só pelo que ele conta, mas pelo que ele revela sobre a natureza humana em tempos difíceis.